Olá, meus amores! Hoje eu vim aqui responder a pergunta recordista, campeã de 2020. Tati, o que eu preciso para abrir uma papelaria personalizada? Se essa for sua dúvida, se esse for seu questionamento, você está no lugar certo. Então não esqueça, primeiro, de curtir aqui, de se inscrever no canal. Para você que ainda não me segue em todas as outras redes sociais, me siga e escreve alguma coisa para mim que eu amo ler, tá bom? Então, bora conversar. Primeiro de tudo, eu vou conversar com vocês aqui sobre alguns itens que eu acho essenciais, outros não tão essenciais assim, mas eu vou falar de todos eles. De qualquer forma, já quero deixar bem claro que eu vou deixar um link aqui embaixo, que é de um e-book, tá? Com 10 itens necessários para abrir uma papelaria personalizada. Você pode baixar gratuitamente, que eu vou deixar tudo bonitinho ali, tá? Para que vocês possam consultar. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu coloquei aqui é um computador ou notebook, né? E eu acho, óbvio, extremamente importante. Por quê? Porque é o lugar onde você vai fazer suas artes, né? Vai fazer os criativos. Porque toda papelaria, ela começa no computador primeiro. Você vai ter que sentar no computador e você vai ter que fazer as artes para o seu cliente. Seja qualquer arte, qualquer coisa que você resolva fazer, você vai começar primeiro no computador, em um programa, ok? Eu, Tatiana, eu uso o CorelDRAW e uso o Studio da Silhouette. O Studio, ele é gratuito, tá bom? Eu uso a versão gratuita. E eu uso o CorelDRAW. Mas você pode trabalhar com Illustrator, com Photoshop, enfim, com qualquer outro programa. Mas eu sempre indico começar com o Studio da Silhouette. Por quê? Porque ele é um programa gratuito, um programa ótimo de se trabalhar. Você pode montar todas as suas artes ali e começar dessa forma. Depois, quando sua papelaria estiver andando, você quiser pagar um outro programa, enfim, mais completo, né? Até para facilitar as suas artes, aí beleza, você pode de repente investir em um outro programa. Mas eu sempre aconselho, tá, a começar com o Studio. No meu curso mesmo eu começo com o Studio, tá bom? Que é para não começar com custo nenhum para vocês. Então, o computador é importante. Aí você vai perguntar assim, Tati, quais são as configurações de um computador ideal, tá? Então, eu vou deixar aqui também disponível, vou botar aqui na tela, ok? Para vocês. Mas vai estar também no e-book, tá? Para que vocês possam ter, ok? Lembrando que eu não sou dona da verdade, tá? Eu sempre falo isso, eu não sou dona da verdade, eu vou passar para vocês a minha experiência, a minha visão, o que eu faço, o que deu certo para mim. E muitas das vezes eu falo também o que deu errado, né? Que é para que vocês não errem, deixa só eu ter errado. Enfim, então eu acredito que o notebook seja uma parte fundamental na sua papelaria. Ah, Tati, mas eu não tenho um notebook ou um computador com essas configurações que você mencionou. Tá? Não tem isso de memória, não tem isso de processador, não tem. Sempre falo a mesma coisa, gente. Comece com o que você tem, ok? Comece com esse que você está me vendo aqui, ou se você estiver me vendo pro celular, ok, mas normalmente as pessoas têm um outro notebook, um notebook velhinho, enfim. Eu comecei com um notebook velhinho, tá? E daí depois você vai melhorando, entendeu? Com o próprio lucro da papelaria, você dá entrada em um outro computador, paga ele bonitinho, enfim. Então, não tem problema. Comece com o que você tem. Sem desculpas, tá bom? Sem desculpas. Número 2, a impressora, tá? E as pessoas me perguntam muito, Tati, qual impressora comprar? Qual a melhor impressora para personalizados? Eu, aqui no ateliê, eu tenho 3 impressoras. São duas laser e uma jato de tinta. Só que eu vou falar para vocês o seguinte... pode começar sem impressora, tá? Pode começar sem impressora? Pode começar sem impressora, ok? Não tem problema. Existem inúmeros produtos que você pode fazer, que mesmo quando você leva para gráfica, que você imprime e monta na sua casa, mesmo assim eles são lucrativos, tá bom? Sem problema. Então assim, Tati, eu não tenho impressora. Posso? Pode, tá bom? E aí depois você mesmo
com o próprio lucro da papelaria, você investe em outra impressora, enfim. Mas, Tati, eu quero comprar uma impressora, eu quero investir em uma impressora, ok. Qual a impressora que eu indico? Eu gosto de duas marcas, tá? Lembrando que eu não sou patrocinada por nenhuma marca, tá? Nenhuma. Zero patrocínio eu sou, tá? Então, toda vez que eu falar pra vocês de uma marca aqui, é porque realmente eu uso, realmente eu acredito, tá bom? E, enfim, eu gosto de deixar isso bem claro. Eu gosto da Epson e da Canon, tá bom? São duas impressoras que eu gosto. Bom, eu vou deixar a marca das minhas impressoras aqui na tela para vocês saberem quais aqui eu tenho, tá bom? São ótimas impressoras. Ah, Tati, mas qualquer impressora serve? Na minha opinião, não. Você tem que observar se a impressora, por exemplo, ela recebe cartucho. Eu não gosto de impressoras que você tem que trocar o cartucho, tá bom? Por quê? Por quê, Tatiana? Porque normalmente os cartuchos são muito caros, entendeu? Então, quando você precisa trocar o cartucho é caro para trocar o cartucho original. Lembrando que na papelaria personalizada você precisa de uma impressão maravilhosa, uma impressão boa. Você precisa que imprima todas as cores certinho, tá bom? Então você não vai fazer a impressão econômica, você vai fazer a impressão normal, tá bom? E tem que sair ótima, tá bom? Seja foto, seja imagem. Então não adianta querer economizar no cartucho, você vai usar, tá? Então qual a impressora que eu indico? Qual o estilo de impressora que eu indico? São as impressoras que tem o sistema tanque de tinta ou o sistema bulk-in, tá? Que eles chamam, que são impressoras que não recebem cartucho. Elas são impressoras que recebem líquido, né? Um líquido. Você compra, não tem a minha aqui. Você compra um frasco, tá? Em ml, ou você compra em litro a sua tinta. E aí você recarrega o tanque de tinta. Então elas costumam ser muito mais econômicas, tá bom? Para você. Então assim, se você tiver que investir em uma impressora, para início eu indico você investir em uma jato de tinta, tá bom? E eu indico duas marcas que eu gosto, que é a Epson e a Canon, ok? E eu indico que tenha sistema tanque de tinta ou sistema bulk-in, que eles chamam, tá bom? Enfim, esse tipo de impressora que eu indico, porque são impressoras que têm um baixo custo, tá? E uma alta qualidade de resolução na impressão, tá bom? Mas, Tati, não tenho dinheiro para começar com uma impressora, não tenho impressora, não tem como comprar uma impressora agora. Ok, meu amor, ok, tá? Começa com o que você tem. Ah, mas eu não tenho nenhuma. Ok. Escolha produtos, eu tenho produtos que mesmo você levando para uma gráfica, mesmo você imprimindo, você tem lucro em cima desse produto. Um lucro bom. Então você pode começar sem impressora. Começa com os produtos certos, tá bom? Porque daí você vai fazer dinheiro e aí automaticamente você vai investir na impressora, investe no notebook, vai investindo devagar no maquinário no resto do maquinário que você precisa, ok? Então, impressora e notebook, ok? Ok. Agora vamos dar continuidade, porque esses dois, na verdade, são, entre aspas, os mais caros da papelaria, tá? O resto, vocês vão ver que é bem tranquilo e bem fácil. Bom, o que eu vou precisar mais? Você vai precisar de uma base de corte. Vou levantar a minha aqui, que a minha tá aqui. Base de corte é esse aqui, ó. Tá bom? Esse aqui é uma base de corte. E qual o tamanho que você gosta, Tatiana? Eu indico uma A2, tá? Um tamanho 60 por 45, já é um bom tamanho, tá bom? Pra que serve a base de corte? O nome já tá dizendo, né, gente? É pra você cortar. Ah, Tati, mas sem base de corte. Sem base de corte, às vezes dificulta. Por quê? Porque a base de corte, ela serve pra você apoiar a régua e cortar com estilete em cima dela. Ah, Tati, mas eu não posso cortar com estilete em cima de outra coisa? Pode. Você pode fazer o que você quiser, meu amor. Só que, o que acontece? Quando você pega o estilete e corta um papel, né, com estilete em cima de outra coisa, você vai estragar essa outra coisa, né?
Você colocou, sei lá, uma tábua de carne embaixo para cortar, como eu já vi pessoas fazendo. A tábua de carne vai ficar toda cortada, tá? Além disso, né, de você destruir o material de baixo, você também tem uma vida útil do estilete menor, tá bom? Uma vida útil menor do estilete. O estilete cega com mais facilidade. Então, na base de corte, gente, eu não sei nem como é que é feita essa base de corte. Eu fico até impressionada. Você corta em cima dela, ela corta o papel, mas não corta a base de corte. Entendeu? Então a base de corte dura muito tempo, gente. Eu tenho a mesma base de corte. Eu comprei uma outra, mas eu tenho a primeira base de corte eu tenho até hoje. Entendeu? 6 anos de papelaria, eu tenho a minha primeira base de corte ainda, ela super funciona, tá aqui comigo até hoje. Então, assim, pra que serve a base de corte? Pra você não estragar, né, a sua mesa, enfim, outro material, você possa cortar direitinho ali. E também para você ter uma vida útil do estilete maior. Por quê? Porque ela não cega o estilete. Entendeu? Quando você passa assim, ela não cega o estilete tão facilmente como se você fosse cortar em outro lugar. Tá bom? Além disso, a base de corte também tem essas grades assim, ó, tá vendo? Que facilita você cortar retinho algumas peças. Entendeu? É como se fosse uma régua, tá? Ela é bem quadriculadinha assim, então tem os milímetros e centímetros. Você consegue cortar bem direitinho. Então, a base de corte é muito importante, ok? Eu botei aqui também, na minha listinha, para passar para vocês, 2 estiletes, tá? 2 estiletes. Um estilete de precisão e um estilete normal, largo, tá? Os 2 estiletes são excelentes estiletes. Eu vou botar a fotinha aqui do lado, para que você possa acompanhar comigo. Os 2 estiletes são ótimos estiletes. O estilete grosso, ele te dá mais firmeza na hora de você cortar algumas coisas, tá? Que você precisa na papelaria. O estilete fininho, esse de precisão, o nome já está dizendo, é de precisão. Então, para você cortar em volta, né, de desenhos, coisas que são mais delicadas. Então, os 2 são muito importantes, na minha opinião. Depois eu botei aqui uma régua de aço de 30 centímetros. Ah, Tati, mas eu tenho a régua de plástico. Ok, meu amor, usa o que você tem. Quem me conhece, quem está comigo aqui, quem costuma ver meus vídeos, sabe que eu faço questão de falar com o que você faça com o que você tem. Eu faço questão de fazer os tutoriais, muitas das vezes, sem cortar na máquina de corte, que é para você ver que dá para cortar na mão, que dá para fazer com estilete, que dá para fazer dinheiro você na sua casa, ok? Dá para fazer. Basta você querer, que você consegue. Então, Tati, eu só tenho a régua de plástico. Ok, usa a régua de plástico. Mas se você tiver que comprar uma régua, tá? Ou se você quiser investir em uma régua, compre uma régua de aço. Por que tirando uma régua de aço? Porque você vai usar muita régua com estilete para cortar com estilete. E aí, quando você corta com estilete na régua de plástico, a régua de plástico ela vai desgastando, sabe? Ela vai desgastando, vai fazendo uns dentinhos assim, ela vai dando uma desgastada. O que a régua de aço não faz, ok? Então, eu indico sempre você comprar a régua de aço, tá? Por quê? Porque ela é mais precisa com estilete, tá bom? Então, régua de aço. Furador de mão, ok? Furador de mão é muito importante também. Muitas coisas que você faz na papelaria você precisa furar. E aí você pode comprar um furadorzinho desse de mão. Ah, mas eu só tenho aquele grande, Tatiana, que tem fura de um lado e fura do outro. Ok, usa o que você tiver, beleza? Mas assim, esse normalmente, que são 2, né, furos assim, esse antigo, né? Ele normalmente, ele é muito fininho para cortar. Às vezes não passa muito bem um bolinho de folha assim, entendeu? Então eu prefiro que vocês comprem um de mão, tá bom? Eu vou botar a fotinha aqui sempre para vocês acompanharem comigo. Eu prefiro que vocês comprem um de mão, que vocês tenham um de mão, ok? Para que vocês possam furar. Tesoura é muito importante. Então, vocês tenham tesoura. E eu gosto assim, não gosto de misturar as tesouras, tá?
Por quê? Porque a tesoura cega rápido também. Então, assim, eu gosto de ter tesoura para papel e tesoura para tecido e fita, tá? Aí você vai falar assim pra mim, ah, mas são tesouras diferentes. Não, não são tesouras diferentes, é a mesma tesoura. Só que a tesoura que eu separo para cortar papel, eu coloco ela só para cortar papel, entendeu? A tesoura que eu separo para cortar fita, outras coisas, eu separo só para fazer isso. Por quê? Porque a tesoura que às vezes corta a fita de cetim, quando eu vou usar ela no papel, ela acaba dando uma cegada, entendeu? Ela fica cega, muitas das vezes. Então, eu prefiro só dar uma separada, tá? Então, eu boto tesoura para papel, tesoura para tecido e afins, para tecido e afins, tá bom? Eu não misturo as tesouras. Então, eu indico que você compre mais de uma tesoura. Compre 2 tesouras, tá? Ótimo, tá? Eu gosto muito da base de vinco para vincar, apesar do que eu já ensinei aqui no meu canal várias vezes como você pode vincar sem ter a base de vinco. Como, Tatiana? Primeiro, para início do assunto, o que é vinco, né? Então, quando você vai fazer um personalizado que você precisa dobrar o papel, tá? Você precisa dobrar o papel. O interessante é que você tenha uma marcação, que você faça uma marcação onde você precisa dobrar o papel. Para quê? Para que a dobra ela fique perfeita, ok? Para que a dobra fique perfeita, da forma que eu tô colocando aqui. Como, Tati, você faz essa marca para a dobra ficar perfeita? Eu faço com a base de vinco, tá? Eu faço com a base de vinco. Eu passo na base de vinco e fica perfeita para poder fazer a dobra, ok? Mas eu não tenho base de vinco, não tem problema. Eu canso de não usar a base de vinco também. Eu faço o quê? Eu uso o estilete também e a régua. Aí como é que você faz? Em vez de você passar forte o estilete com o objetivo de cortar, você não quer cortar, você quer só vincar, fazer uma marca, né? Então eu passo o estilete bem levinho, com a mão bem levinha assim, só para dar aquele meio cortezinho, tá? Só para que eu possa dobrar ali. Então você pode também. Mas de qualquer forma eu coloquei aqui uma base de vinco, tá bom? Para você ter na sua papelaria. Eu gosto de alguns furadores, ok? Ah, Tati, mas você não tem a máquina de corte que corta todos os tamanhos, que corta um monte de formas, que eu tenho essa máquina. Só que eu gosto de ter furadores. Por que eu gosto de ter furadores? Porque, primeiro que às vezes eu coloco para cortar na máquina e a máquina, ela tem uma margem, né, que ela corta, tá bom? Quando a gente vai cortar na silhuete, a gente coloca a marca de registro e aí ela perde uns 2 dedos de espaço em cada margem na folha. Então, assim, é uma perda considerável, tá? Tati, mas você pode cortar sem marca de registro. Sim, podemos. Eu também faço isso algumas vezes. Então, você acaba tendo menos desperdício. Beleza. Só que, o que facilita também os furadores? Facilita não ter desperdício, porque às vezes você faz um corte, né? E sobram os retalhos de papel, os pedaços de papel. E aí, o que você vai fazer? Você pega e fura. Eu já corto, tipo, várias forminhas naquela cor. Entendeu? E aí eu não tenho desperdício daquele papel. Então é importante, é bacana ter furador. Às vezes também, por exemplo, eu tô fazendo uma forminha personalizada. Enquanto a máquina tá cortando os apliques, por exemplo, da forminha, tá? Eu boto ela para cortar os apliques da forminha, né? Enquanto ela tá cortando os apliques da forminha, eu tô furando e cortando todas as forminhas ali na mão. Então eu já agilizo, entendeu? Enquanto a máquina vai fazer uma coisa, eu tô fazendo outra coisa, entendeu? E aí vai ficando ótimo. Assim, a produção vai dando uma acelerada. Então, por mais que eu tenha máquina de corte, eu gosto de ter alguns furadores. Quais são eles? Eu gosto de ter o furador escalope, o furador escalope redondo, o furador de círculo, o furador de forminha, o furador de tag, tá?
Então, eu gosto de ter esses furadores na minha mão, ok? Então, são excelentes materiais que você pode comprar para sua papelaria, tá? E, enfim, é isso. Outras coisas, eu botei aqui, por exemplo, se você quiser fazer uma gracinha na sua papelaria, você pode ter um aplicador de ilhóis. Ele passa um produto mais profissional, sabe? Quando você aplica o ilhóis. Né? Ele tem um ar mais profissional no produto, dá um ar mais profissional no produto, entendeu? Então é bacana ter um aplicador de ilhóis. Tati, mas aplicador de ilhóis é muito caro. Eu tenho a Big Bite, que é essa aí que eu tô mostrando aqui. Mas eu comecei, sabe com qual? Vou mostrar pra vocês aqui. Eu comecei com esse aqui, tá bom? Que furador é esse, Tatiana? É um furador de mão, tá? Que é pra, normalmente sapateiro usa, porque na verdade ele fura, tá? Ele fura bem, ele é um excelente furador, por exemplo, papelão roller, ou pro papelão Paraná, enfim. Ele é um excelente furador, porque na verdade ele fura cinto, entendeu? De couro. Ele é um furador de cinto, tá? Ele é usado na sapataria. E além de ser um furador assim, ele é aplicador de ilhóis, tá? Então você consegue aplicar o ilhós com ele na mão. E ele é super baratinho. Eu comecei com ele, tá? Ele foi meu primeiro furador, meu primeiro aplicador de ilhós. Eu comecei com ele. E eu tenho ele até hoje, tá? Tenho ele até hoje. De vez em quando pego ele e uso, tá? Não esquecendo que o ilhós, sempre que você quiser comprar pra papelaria, é o ilhós de alumínio, tá, gente? Não me venha comprar ilhós de latão, de níquel, ilhós de ferro, porque, meu amor, você não vai conseguir fechar na mão. Acredita na mamãe aqui, tá? Então, ilhós de alumínio, quando você for comprar os insumos. Mas, enfim, então é isso basicamente que você precisa para iniciar na sua papelaria. Não é muita coisa, tá? Ah, mas eu não preciso comprar máquina de corte? Na minha opinião, para iniciar, você não deveria, tá? Não precisaria. Começa primeiro. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou passar aqui, ó, para vocês verem todos os produtos que você consegue fazer só com isso que eu mencionei aqui, sem máquina de corte, tá? Eu vou botar aqui todos os produtos que eu mesma fiz, tá bom? Vou selecionar alguns produtos meus que eu fiz e que não tem máquina de corte, tá bom? E vou passar aqui para vocês verem. Vocês vão ver que vocês conseguem fazer muitos produtos, mesmo sem a máquina de corte. Ah, mas a máquina de corte não é boa, não é bom investir? É ótimo investir. Mas eu entendo que é bom você investir depois que você estiver vendendo, entendeu? É bem melhor. Porque aí com o próprio lucro da papelaria, você consegue dar entrada, você consegue pagar as parcelas, entendeu? Sem precisar tirar o dinheiro do seu bolso agora no início, antes de ter cliente, né? Então assim, vamos vender primeiro, vamos fazer na mão, vamos cortar com furador. Depois, automaticamente, quando sua agenda for lotando, for enchendo, sendo mais pedido, cada vez mais pedidos, tendo que produzir muito mais, aí você investe em uma máquina de corte, que aí vai dar uma acelerada na sua produção, entendeu? Não tô querendo dizer que ela é ruim, eu só acho que, de repente, se você tem pouco recurso, você pode investir em outras coisas, começar, tá bom? Pra gente não ter desculpas. Ah, eu não tenho máquina de corte, não vou começar. Comece, porque quando você começar, você vai conseguir comprar depois, tá bom? Então, essas são minhas dicas. Não esqueça que eu vou deixar o e-book aqui para você baixar.
Então você pode baixar o e-book gratuitamente. E se você gostou, dá um joinha aqui pra mim, tá bom? Adoro falar com vocês, mas até o próximo tutorial ou até a próxima dica, tá bom? Beijo!